Bom dia, pessoal. César Fittipaldi aqui, do blog Fittipaldi Online, Facebook, Instagram, vocês já sabem. Essa foi uma semana relativamente tumultuada para mim. Eu precisei me deslocar do interior para o litoral, onde eu trabalho, e então até que ajustasse as rotinas foi um pouco complicado. Aliado a isso, perdi um cartão de crédito, que depois já consegui resolver, moto no conserto, etc, etc. Mas vamos lá. Não houve, ou melhor, não haverá corrida de Fórmula 1 amanhã. No entanto, para quem realmente é purista, como eu, entre hoje e amanhã realiza-se a maior prova do ano, as 24 horas de Le Mans. Sim, normalmente elas são realizadas em junho, mas com a pandemia que colocou o mundo de ponta cabeça, ela foi adiada e pela primeira vez em 88 edições, se eu não me engano, ela está sendo realizada sem público. Então isso é uma tristeza, porque parte do encanto de Le Mans é aquele entorno que há. Le Mans é uma vilazinha na França que durante a realização da prova, todos os anos, tem triplicado a sua população. Então ali se instalam parques de diversões, circos, outras atrações. O circuito em si é um espetáculo à parte. Há uma reta que tem, os carros chegam a atingir 400 km por hora. Agora colocaram um chicane, agora não, já há alguns anos. Existem filmes, recentemente aquele filme Ford versus Ferrari, maravilhoso, que fala sobre a epopeia da edição de 1966, quando, para quem não viu, né, a Ford havia feito uma proposta para comprar a empresa Ferrari, o Commendatore tinha dito sim, e depois a Fiat, ao saber disso e não querendo que a Ferrari se descaracterizasse e deixasse de ser italiana, pertencesse aos americanos, etc, etc, fez uma contraproposta. E o Commendatore voltou atrás na palavra dele, tranquilamente, a lá político brasileiro, né? E aí a Ford, na época era dirigido pelo Henry Ford III, o terceiro, ela comissionou o Carroll Shelby, que era um texano famoso, que inclusive havia vencido como piloto Le Mans em 59, se eu não me engano, comissionou ele a construir um carro para derrotar as Ferraris. Ele foi muito prático, como é do feitio dos americanos. Ele foi à Inglaterra, na Lola, chamou o Eric Broadley, projetaram um carro, que é o GT40, e desenvolveu o carro nos Estados Unidos, inclusive com o piloto Ken Miles. Aí toda a história centrada em torno dessa personagem, muito rica. O filme é maravilhoso, eu recomendo. Tem também os 24 Horas de Le Mans, de 1970, 71, eu acho, com o Steve McQueen. Vale a pena ver. Eu tenho dentro de mim um desejo de um dia, quem sabe, poder assistir em loco ou mais de uma vez a prova, porque ali tem história para uma vida, né? Imagina, hoje, com toda essa profissionalização do automobilismo, existem poucas equipes pequenas com poucos recursos. Mas no passado, algumas edições, carros semi-amadores conseguiram resultados super expressivos. E tem coisas tristes também. Por exemplo, em 1963, o piloto brasileiro Christian Heinz, que era o Bino, ele perdeu a vida em Le Mans. É um dos primeiros pilotos brasileiros que teve sucesso internacional. Ele era muito rápido, muito carismático. Até hoje ele tem amigos que lamentam a perda dele por ser uma pessoa excepcional, além de um piloto muito competente. A tal ponto que o Wilsinho Fittipaldi deu o nome do filho Christian em homenagem ao Christian Heinz. Então, nenhum brasileiro venceu na geral até hoje. Olha que incrível. Nós temos 8 títulos de Fórmula 1, nós temos inúmeros títulos de importância relevante. Nós temos o Carlos Paty em 73, pela Ferrari em segundo lugar, em dupla com Arturo Merzario, folclórico Arturo Merzario. Nós temos o Raul Boesel, se eu não me engano, em 87, segundo. E temos, mais recentemente, o Lucas Di Grassi, numa daquelas fantásticas Audi, né? Ele era piloto de fábrica, etc. Mas vitória em classes temos várias, inclusive o Daniel Serra já ganhou, acho que o Thomas Erdos, meu amigo Thomas Erdos também já ganhou. Aliás, ele é o brasileiro com mais participações, ele já participou 13 vezes dessa prova.
É uma festa, pessoal. É fantástico, eu recomendo. Eu vou tentar seguir aqui pelo blog excelente blog do Rodrigo Matter, que é o jornalista brasileiro que certamente mais entende de carros de endurance, longa distância de longe. Tem um blog maravilhoso e também onde for possível obter informações. E mantenho aquela escrita, né? Eu tenho um sonho e vou contar um segredo, não é só o sonho de assistir não, quem sabe. Este ano um piloto está estreando em Le Mans aos 74 anos de idade, olha que maravilha. Tudo bem, o cara não vai ganhar, não, mas só de estar lá, olha que vitória, né? Bom, eu volto a falar de Le Mans, hein? A gente vai, talvez, quem sabe eu gravo um videozinho amanhã. Eu estou aqui, a minha situação é um tanto quanto precária em termos de estrutura, mas se o vídeo ficar editável, ele vai para o ar. Outra coisa, eu coloquei uma foto essa semana na minha capa do Facebook, que eu estou sempre trocando, para homenagear o Damon Hill. Damon Hill é um piloto que foi campeão mundial de Fórmula 1 em 96 pela Williams, que pegou uma bucha desgraçada quando o Senna faleceu em 94. Ele herdou a responsabilidade de defender as cores da equipe. O carro era problemático, o Senna fez 3 corridas, morreu na terceira, não fez nenhum ponto, o Damon marcou ponto em todas elas, quer dizer, ele era um piloto constante. E como curiosidade, lá atrás, bem no início da carreira dele, nós tivemos bastante contato, inclusive fomos companheiros de trabalho, como instrutores de pilotagem em Brands Hatch, estivemos juntos em Portugal, mantive contato com ele enquanto foi possível, né? E eu acho que ele é um sujeito excelente. Houve muita polêmica, gente dizendo, teve um inglês inclusive que comentou que, não, mas ele teve o berço de ouro. Teve, mas só que o pai dele morreu, ele tinha 15 anos. O pai dele morreu num acidente de avião. As famílias das pessoas que estavam nesse avião processaram a família dele. A mãe dele teve que vender casa, vender propriedade, vender equipe, tudo, e eles pagaram aluguel. E ele chegou a trabalhar, isso ele me contou pessoalmente, de motoboy. É claro que depois que ele começou a correr, inclusive as primeiras corridas dele, ele começou na Fórmula Ford 2000, com asa, pneu slick, ele não foi bem. Aí ele ganhou um curso de pilotagem em Brands Hatch, assim como eu, que também já tinha feito o curso da Jim Russell. E ele teve um ano muito bom em 85 na Fórmula Ford, foi um dos protagonistas junto com o Johnny Herbert, Paulo Carcassi, Bertrand Gachot, Tim Jones, né? E eu estava lá também, mas não era protagonista não. Mas fizemos várias corridas juntos. E o que acontece? Ele foi depois, aos poucos, fez 2 ou 3 anos de Fórmula 3, depois de Fórmula 3000, com um esquema, não ganhava corrida, etc. Conseguiu um contrato de piloto de teste da Williams, aí ele aperfeiçoou a sua técnica, conseguiu estrear pela moribunda Brabham, que era uma equipe horrível no final, mas ele ainda acabou fazendo 2 ou 3 largadas. E em 93, jogaram ele como segundo piloto do Alain Prost, esperando que ele fosse, e na realidade já no primeiro ano dele na Williams ele ganhou 3 corridas, fez pole positions, então ele era um piloto competente sim. Depois o resto é história, em 94 ele só perdeu o título pela sujeira, pela canalice do Schumacher, que jogou ele para fora da pista. Em 95 ele teve um ano apagado, perdeu para o próprio Schumacher, em 96 ele deu a volta por cima e foi campeão. Aí ele foi dispensado da Williams, por isso que eu falei outro dia no blog, no vídeo, que eu não gosto da Williams. A Williams não tem nenhum respeito pelo histórico dos seus campeões. Ele foi para Yamaha, para Arrows com motor Yamaha, e o companheiro era o Pedro Paulo Diniz, brasileiro. Um carro difícil, instável, mas na Hungria ele se superou. Ele conseguiu liderar 90% da corrida, só não ganhou porque teve um vazamento, mas ainda assim conseguiu salvar um segundo lugar. E depois ele foi para Jordan já meio desmotivado e conseguiu a primeira vitória da Jordan em Spa. Quer dizer, não tem como você dizer que o Piquet não é um bom piloto. Agora, corta para 2020. O pessoal está falando, tal, isso também é assunto para outro vídeo. Eu volto a repetir, os pilotos de hoje são sim muito competentes. Eles têm a telemetria para não deixar com que eles falhem. Está tudo ali registrado, eles têm um preparo físico excepcional. A única coisa, a única restrição é que são muito mimados. Eles chegam à Fórmula 1, muitos deles vindo de famílias abastadas, academias, o cara nunca botou um currículo embaixo do braço e foi atrás de um patrocínio. E o Hamilton, que está fazendo todo esse mimimi por causa da questão racial, também não tem tanta razão assim não, mas também vamos deixar isso para um vídeo específico. Está ficando longo, espero que tenha ficado bom, espero que vocês gostem dos meus comentários e pessoal, vamos ver se a gente segue lá no YouTube,
César Fittipaldi. Eu estou precisando de seguidores para dar uma estimulada, tá bom? Até mais e vamos acompanhar a alemã. Obrigado.